Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico, a criação, apoiado no texto de Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. Temos aqui a segunda parte da obra do sexto dia, a criação do homem, o que somos, de um modo especial, interessados em observar, para que possamos conhecer a nós mesmos. Observe. Ponto número 1. Que o homem foi a última de todas as criaturas a ser feita, para que não pudesse ser suspeito de ter, de alguma forma, ajudado Deus na criação do mundo. Há uma pergunta que deve ser sempre humilhante e mortificante para o homem. Onde estavas tu, ou qualquer da tua espécie, quando eu fundava a terra? Jó 38, verso 4. No entanto, foi tanto uma honra como um favor ao homem ter sido feito por último. Uma honra porque o método da criação era avançar a partir daquilo que era o menos perfeito para aquilo que era o mais perfeito. E um favor porque não seria adequado que o homem fosse alojado no palácio criado para ele, até que tudo estivesse completamente preparado para a sua recepção. O homem, tão logo foi feito, teve toda a criação visível diante de si, tanto para contemplar, como para ter o conforto. O homem foi feito no mesmo dia que os animais foram feitos, porque o seu corpo foi feito da mesma terra que o deles. E enquanto ele estiver no corpo, habitará na mesma terra com eles. Que Deus nos guarde de que, na busca da satisfação da carne, e das suas concupiscências, venhamos a nos tornar como os animais que perecem. Ponto número 2. Que a criação do homem foi mais extraordinária e um ato mais imediato da sabedoria e do poder divino do que a criação das outras criaturas. A narrativa deste fato é apresentada com solenidade, trazendo a distinção visível dos demais. Até este momento, havia sido dito: haja luz, e haja uma expansão, e produza a terra, ou as águas, tais coisas. Mas agora, a palavra de ordem se transforma em uma palavra de conselho: façamos o homem, por causa de quem todas as criaturas foram feitas. Esta é uma obra que devemos tomar em nossas próprias mãos. No início, o Senhor fala como alguém que tem autoridade. Neste ponto, ele fala como alguém que tem afeição.
porque as suas delícias estavam com os filhos dos homens. Provérbios 8, verso 31. Tudo indica que esta era a obra que ele mais almejava. Era como se o Senhor tivesse dito: tendo finalmente estabelecido as preliminares, vamos nos ocupar agora com o fundamental. Façamos o homem. O homem deveria ser uma criatura diferente de todas aquelas que haviam sido feitas até aquele momento. Carne e espírito, céu e terra devem ser reunidos nele, e ele deve associar-se a ambos os mundos. Portanto, o próprio Deus não só se incumbiu de fazê-lo, mas teve prazer em se expressar como se convocasse um conselho para considerar a formação do homem. Façamos o homem. As três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, deliberam sobre isso e concordam com isso, porque o homem, quando foi feito, deveria ser dedicado e consagrado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Neste grandioso nome somos, com bom motivo, batizados, pois a este grandioso nome devemos a nossa existência. Que o homem seja sempre governado por aquele que disse: façamos o homem. Ponto número 3. Que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Duas palavras para expressar a mesma coisa, tornando-as mais expressivas. Imagem e semelhança denotam a imagem mais parecida, a semelhança mais próxima de qualquer das criaturas visíveis. O homem não foi feito à semelhança de nenhuma criatura que veio antes dele, mas à semelhança de seu Criador. Ainda que entre Deus e o homem haja uma distância infinita. Cristo é a imagem expressa da pessoa de Deus Pai, como filho de seu Pai, tendo a mesma natureza. É apenas um pouco da honra de Deus que é colocada sobre o homem, que é a imagem de Deus, apenas como a sombra no vidro ou a estampa do rei sobre uma moeda. A imagem de Deus sobre o homem consiste nestas três coisas. Primeira coisa, em sua natureza e constituição, que não se referem ao seu corpo, porque Deus não possui um corpo, mas a sua alma. Há uma honra que Deus certamente colocou sobre o corpo do homem. O fato do Verbo ter se feito carne, o Filho de Deus ter se vestido com um corpo igual ao nosso, e em breve nos dará um corpo que terá uma glória semelhante à dele. E isto podemos seguramente dizer, que aquele por quem Deus fez os mundos, não só o grande mundo, mas o homem que é o pequeno mundo, formou o corpo humano, no princípio, de acordo com o projeto que criou para si mesmo na plenitude dos tempos. Mas é a alma, a grande alma do homem, que traz em si, de uma forma especial, a imagem de Deus. A alma é um ser espiritual, um ser inteligente e imortal, um ser influente e ativo, que lembra a Deus, o Pai dos espíritos e a alma do mundo. O espírito do homem é a candeia do Senhor. A alma do homem, considerada em suas três nobres faculdades, entendimento, vontade e poder ativo, talvez seja o espelho mais brilhante e mais claro em termos de natureza, através do qual possamos ver a Deus. Segunda coisa, em seu lugar e autoridade, façamos o homem à nossa imagem e que ele domine. Como ele tem o governo das criaturas inferiores, ele é, por assim dizer, o representante de Deus ou o vice-rei sobre a terra. Como as demais criaturas não são capazes de temer e servir a Deus, portanto, Deus fez com que temessem e servissem ao homem. No entanto, o governo que o homem tem sobre si mesmo, através da liberdade de sua vontade, tem em si mais da imagem de Deus do que o governo que desempenha sobre as outras criaturas. Terceira coisa, em sua pureza e retidão. A imagem de Deus sobre o homem consiste no conhecimento, na justiça e na verdadeira santidade. Efésios 4:24,
Colossenses 3, verso 10. Ele era reto. Eclesiastes 7, 29. Ele tinha uma conformidade habitual de todos os seus poderes naturais com toda a vontade de Deus. Seu entendimento viu as coisas divinas claramente e verdadeiramente, e não havia erros nem enganos em seu conhecimento. A sua vontade agiu prontamente e universalmente de acordo com a vontade de Deus, sem relutância ou resistência. Seus sentimentos eram todos regulares e não tinha apetites ou paixões desordenadas. Seus pensamentos eram facilmente trazidos e fixados nos melhores assuntos, e não havia vaidade nem falta de controle neles. Todos os poderes inferiores estavam sujeitos aos preceitos e orientações dos poderes superiores, sem qualquer motim ou rebelião. Assim santos e assim felizes eram os nossos primeiros pais, que traziam em si mesmos a imagem do precioso Deus. E esta honra, colocada sobre o homem no princípio, é um bom motivo da razão pela qual não devemos falar mal uns dos outros, Tiago 3, verso 9, nem fazer mal uns aos outros, Gênesis 9, verso 6, e um bom motivo da razão pela qual não devemos nos rebaixar a serviço do pecado e também da razão pela qual devemos nos dedicar ao serviço de Deus. Mas como estás caído, ó filho da alva! Como esta imagem de Deus sobre o homem está deformada, quão pouco é o que resta dela, e quão grande é a sua ruína. Porém o Senhor a renova sobre as nossas almas através da sua graça santificadora. Ponto número 4. Que o ser humano foi feito macho e fêmea e abençoado com a bênção da fertilidade e do crescimento. Deus disse, façamos o homem, e imediatamente se segue, e criou Deus o homem. Ele executou o que havia decidido. Conosco dizer e fazer são duas coisas diferentes, mas não é assim com Deus. Ele os criou, macho e fêmea, Adão e Eva, Adão primeiro e Eva, de sua costela. Capítulo 2. Parece que, das demais criaturas, Deus fez muitos casais, mas do homem, ele não fez um. Malaquias 2, verso 15. O Senhor tinha o seu precioso Espírito em ação e, dele, Cristo traz um argumento contra o divórcio. Mateus 19, versos 4 e 5. Nosso primeiro pai, Adão, estava limitado a uma mulher. E se a tivesse despedido, não haveria outra com quem pudesse se casar, o que claramente sugere que os laços do casamento não deveriam ser dissolvidos pelo bel prazer dos cônjuges. Os anjos não foram feitos macho e fêmea, porque não deveriam propagar a sua espécie. Lucas capítulo 20, verso 34 a 36. Mas o homem foi feito assim para que a natureza pudesse ser propagada e a raça humana tivesse a sua continuidade. Fogos e candeias, os luminares deste mundo inferior, muitas vezes têm o poder de causar a indignação uns dos outros porque eles se enfraquecem e acabam. Mas não é assim com os luminares do céu. As estrelas não acendem outras estrelas. Deus fez apenas um macho e uma fêmea, para que todas as nações dos homens pudessem saber que eles mesmos foram feitos de um único sangue, descendente de uma origem comum, e pudessem assim ser levados a amar uns aos outros. Deus, tendo-os feito capazes de transmitir a natureza que haviam recebido, lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e povoai a terra. Aqui o bondoso Senhor lhes deu, primeiro, uma grande herança, povoai a terra. É isto que é outorgado aos filhos dos homens. Eles foram feitos para habitar sobre a face de toda a terra. Atos 17, verso 26. Este é o lugar em que Deus estabeleceu o homem para ser o servo da sua providência no governo das criaturas inferiores e, por assim dizer, a inteligência deste mundo. Ser o destinatário da abundância de Deus, da qual outras criaturas vivem dependentes, mas não sabem disso. Ser igualmente
o coletor de seus louvores neste mundo inferior, e pagá-los ao tesouro de cima. Salmo 145, verso 10. E, finalmente, ser um noviço para um estado melhor. Segundo, uma família numerosa e permanente para desfrutar desta herança, pronunciando uma bênção sobre eles, em virtude do que a sua posteridade deve se estender aos cantos extremos da terra e continuar até o período extremo de tempo. A fertilidade e o crescimento dependem da bênção de Deus. Obed-edom tinha 8 filhos, porque Deus o abençoou. 1 Crônicas 26, verso 5. É devido a esta bênção que Deus ordenou no princípio que a raça humana ainda existe. E assim uma geração passa e outra vem a seguir. Ponto número 5. Que Deus deu ao homem, quando fez, um domínio sobre as criaturas inferiores, sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Embora o homem não supra as necessidades de nenhum deles, ele tem poder sobre ambos, quanto mais sobre todo ser vivente que se move sobre a terra. Estes estão sob seus cuidados e dentro de seu alcance. Deus planejou com isso colocar honra sobre o homem, para que ele pudesse se achar o mais fortemente obrigado a trazer honra ao seu Criador. Este domínio está muito diminuído e perdido em virtude da queda. Porém, a providência de Deus continua para os filhos dos homens, tanto quanto é necessário para a segurança e sustento de suas vidas. E a graça de Deus tem dado aos santos um título novo e melhor para a criatura do que aquele que foi penalizado pelo pecado. Porque tudo será nosso se formos de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 22.